Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A discussão sobre as fontes de recursos para financiar o subsídio ao óleo diesel, acordado com o movimento dos caminhoneiros, evidenciou mais uma vez a complexidade do nosso sistema de impostos. A necessidade de uma reforma tributária voltou ao centro do debate econômico e político. O relator da proposta na Câmara, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB, e o deputado Enio Verri, do PT, ambos do Paraná, falam sobre o desafio de simplificar a cobrança de tributos no país, garantindo justiça tributária e melhor ambiente de negócios. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Enio Verri, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defendeu a continuidade do debate sobre a reforma tributária e a votação pela comissão especial do relatório do deputado Rauli. O senhor acha que é possível? Olha, até acredito que sim. Agora temos algumas dificuldades. Eu diria o seguinte, é imperioso votar a reforma tributária. Nós estamos atrasados algumas décadas sobre isso. E é um debate que quanto mais demorarmos, mais vamos aumentar as diferenças sociais do nosso país. Sem dúvida nenhuma, a falta de uma reforma tributária justa no Brasil aumenta as diferenças sociais, aumenta a miséria e a concentração de riquezas, que é histórico no nosso país. Ao mesmo tempo, temos um desafio. Nós estamos a 4 meses das eleições. Como que faremos um debate tão profundo como esse, que muda, segundo a proposta do deputado Rauli, muda a essência da política tributária brasileira num momento como esse? Por que eu coloco essa dúvida? Eu coloco exatamente porque, para mudar a essência, implica tributar a renda e reduzir a tributação do consumo. Isso implica atingir diretamente o interesse dos mais ricos do país e melhorar a vida dos mais pobres. Só que, historicamente, os mais ricos têm uma influência muito grande nas decisões eleitorais. Será que a ideia desse projeto, nesse momento, não pode ser prejudicada por conta desses outros interesses? Então, me parece que esse é o desafio. E a minha surpresa do presidente Rodrigo é porque não permaneceu, quem sabe o deputado Rauli possa esclarecer, por que não permaneceu a comissão que estávamos, eu sou ainda o vice-presidente da comissão, já o estudo está bem avançado, já temos condições de fazer o debate para votação. Se ele de fato queria votação, era só colocar a pauta para votar. Então me parece que, com todo respeito, foi até mais um jogo de cena. Cria-se uma nova comissão para que essa comissão estenda-se após as eleições e jogue esse debate para o ano que vem. Então me parece que, embora seja extremamente necessário, não vejo por parte da mesa tanto interesse como ele fala. Deputado Rauli, o senhor acredita que é possível vencer esses obstáculos aí que o deputado Verri apontou? Eu acredito. Eu sou um positivista inveterado, né? Sempre acreditando que é possível, sim. Acredito, porque é uma janela de oportunidade sem precedente na história política e econômica do Brasil. Neste momento, estados, município, União, nas suas finanças, estão todos enfraquecidos, seus governantes enfraquecidos. Então, é uma oportunidade. O mesmo acontece com os empresários, as empresas de todos os segmentos e os trabalhadores. E o próprio Congresso Nacional precisa de uma grande bandeira, de uma grande proposta nacional. Santo Agostinho dizia que tempo é questão de preferência. Se nós deixarmos para esse diálogo, esse debate, essa votação acontecer em janeiro do ano que vem, nós pegaremos novos governadores, novos secretários de Fazenda, o novo presidente da República, o novo ministro. O medo é que resete e comece do zero, né? Essa é a grande preocupação. Os atuais candidatos à presidente da República, todos falaram sobre a necessidade da reforma tributária. Como a primeira parte ela é apenas constitucional, é o desenho da Constituição que cria um IVA no lugar do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP, e funde o imposto de renda com a CSL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, esse novo desenho estrutura as competências, mantém as mesmas receitas
para a União, Estados e Municípios, porque senão vira um caos, né? Também sobre o futuro. Quer dizer, não dá para mexer na repartição das receitas. Ele é o enunciado. Aprovado esse enunciado, essa nova estrutura constitucional, levaria um mês na Câmara e um mês no Senado. A hora que você inicia o processo, mesmo com a comissão sendo instalada hoje ou amanhã, você vai ter um prazo de 11 sessões, daria um mês e meio dentro da casa para podermos votar essa matéria. Votaria no Senado, reenergiza toda a economia e até o debate eleitoral fica avançado. Deputado, mas qual o limite aí para votação? Porque a gente está num período de intervenção militar, de intervenção federal no Rio de Janeiro, que impede a votação de uma emenda constitucional pelo plenário da Câmara e do Senado. Há 3 correntes. A primeira é que pode tramitar. Isso ele já decidiu que pode tramitar a matéria, tanto que autorizou. Mas apenas na comissão especial, deputado? Na comissão. Então, está como constituída uma nova comissão, que eu também preferia outra, que seria pegar o projeto do Sandro Mabel e o nosso relatório em cima do Sandro Mabel, que já foi votado na comissão, faríamos um projeto de conversão, teríamos uma aprovação simbólica na nossa comissão, né, e traríamos ao plenário. Como ele decidiu que tem que começar de novo, vamos fazer tudo de novo, não tem problema. Não tem problema. Segunda questão, depois da tramitação, que se pode ser votada ou não. Então, eu estive na Casa Civil há 2 semanas, um debate com o diretor da Casa Civil, e aqui mesmo na Casa, que poderia, inclusive, uma tese que pode ser votada e não promulgada. Só seria promulgada depois do fim da intervenção. E uma terceira, de que a intervenção, ela não é uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro. É uma intervenção no sistema de segurança, na estrutura de segurança. É como se fizesse uma intervenção em Minas, na saúde. Quer dizer, e é uma discussão que pode parar no Supremo. Mas pode o presidente Rodrigo Maia, que encampou essa ideia, conversar com o presidente do Supremo, com os ministros e abrir uma brecha com o próprio presidente da República. Deputado Enio Vaz, o senhor acha que há essa... Na verdade, eu gostaria de ficar mais no tema. Quer dizer, a questão do tempo, né? O próprio deputado Raul colocou que é um otimista, né? E eu acho excessivamente otimista nesse aspecto. Porque eu não consigo tirar da relação da economia a relação política, até porque economia e política estão ligadas de forma dialética. Ora, a maneira como ele coloca, que é só mudar a nomenclatura, mas manter o pacto federativo e distribuição, e eu concordo com esse desenho, porque é esse o desenho que ele coloca. Nós já discutimos. Já, não tem problema nenhum. Só que aí ele facilita um pouco a gestão tributária. Porque é isso que ele está propondo. Moderniza, mas não resolve, porque o projeto é mais amplo, não resolve as contradições do sistema tributário. Que é aí que eu vejo a grande dificuldade e o grande debate. Claro que o melhor local para fazer isso é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não é um local mais efetivo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, como no modelo de crise política como esse, que nós estamos vivendo hoje, e atinge a todos, né? Com a avaliação que se tem do executivo do presidente Temer. Como que você discute uma inversão de tributação? Porque é esse o termo. Onde você vai pegar, por exemplo, mexer na tabela de imposto de renda, aumentar os níveis da tabela de imposto de renda, isentar quem ganha menos, aumentar a tributação de ganha mais. Ou acabar, por exemplo, com aquela lei de 95, que lucros e dividendos não pagam imposto de renda. Porque não há como se fazer uma reforma tributária apenas deixando o processo mais ágil, né? Isso é um avanço. É um avanço para a gestão empresarial, para os escritórios de contabilidade, mas não muda, de maneira nenhuma, não é uma reforma tributária aí. A reforma tributária, e que eu participei do debate, ela atinge o que estou falando, ela é mais ampla. Ela implica você pensar uma política de distribuição de renda no país, seguindo modelos existentes nos principais países do mundo. Não tem nada de novo. É aí que eu vejo a dificuldade. É aí, Raul, que eu perco um pouco o otimismo que você coloca, sem discordar do desenho que você faz. Interesses, senhor. Mas essa casa é uma casa de representação de interesses, ela não é neutra. Né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, Raul é do PSDB, tem mais 28, 30 partidos aqui que representam setores da sociedade. Setores que representam interesses distintos. Né? A Câmara dos Deputados, ela não representa a proporção do povo brasileiro. Ela representa a proporção daqueles que conseguiram eleger-se. Né? Aliás, ela é inversa.
tem muito mais trabalhadores, produtores, micro e pequenos empresários do que grandes empresários. E aqui a representação é muito maior para grandes empresários e o grande latifúndio. Eu coloco aí a perspectiva de uma crise política no desenvolvimento de uma alteração do sistema econômico brasileiro via a reforma tributária que está sendo colocada. E é esse o desafio só que eu entendo nesse prazo exíguo. Concordo com o deputado. O ideal, se é para trabalhar com o mundo ideal, já que está citando Santo Agostinho, né, a cidade de Deus, então, nas cidades de Deus, seria o correto votarmos agora, porque isso é urgente. Infelizmente, na cidade dos homens, né, teremos dificuldade de realizar isso em 4 meses, onde o parlamentar, quando vai votar um projeto tão importante como esse, ele está olhando no projeto, mas está olhando no eleitor lá fora também. E isso, um projeto como esse, não tem como agradar a todos. Um projeto como esse ele é tão importante para o Brasil, tão importante, que nós vamos agradar um setor da sociedade e desagradar o outro naturalmente. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa. Voltamos Voltamos logo. Câmara Debate está ouvindo os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB, e Enio Verri, do PT, os dois do Paraná. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados do Estado do Paraná, Luiz Carlos Rauli, do PSDB, e Enio Verri, do PT. O tema é reforma tributária. Deputado Rauli, a gente queria falar um pouco mais aí dessas dificuldades. A gente tem grupos econômicos que hoje têm isenções e perderiam com a reforma. Como conciliar todos esses interesses? Primeiro, eu quero pontuar, né? A reforma é suprapartidária, de todos os partidos, dos 513 deputados, dos 81 senadores, de todos os prefeitos, de todos os governadores, do governo central e também de empresários e trabalhadores. Ponto. Por que há muita convergência o Rauli do Enio Verri? Porque somos 2 economistas e convivência de Estado, né? E as diferenças ideológicas, políticas, não entram nesse campo. Nós somos metade técnico e metade político. Essa é a grande questão. A minha vida é política e técnico, então não posso fugir do orçamento, senão eu mesmo me sinto bem. O mesmo o Enio, que já foi secretário de Estado, Planejamento, e tem vasta experiência. Quando começamos a luta, há 1 ano e 4 meses, para fazer esse projeto, que já é várias tentativas da Câmara, e é a minha primeira vez como relator, eu tentei aplicar a mesma metodologia do Super Simples. Falei, o Super Simples só passou em 2006, porque ele foi suprapartidário. E todos se envolveram. Os microempresários, os empresários grandes, os governos estaduais, municipais, o governo federal, o PSDB, o PT, todos unimos força. E a mesma força de energia vai ser agora, porque ela é uma reforma básica que qualquer que for eleito presidente da República vai precisar dela. Então, por exemplo, os que têm benefícios fiscais, na minha regra de transição, ele perderia o benefício rapidamente. Negociando com o CCF, Bernarda Pi, Eurico, o pessoal de São Paulo, do Instituto Atlântico, Zé Roberto Afonso, da FGV Rio, estamos chegando a um denominador comum de fazer uma transição que levaria mais alguns anos. Primeiro ano, testa o modelo do IVA com 1%. Testou o modelo, ok. Já ganharam com a aprovação do fim da guerra fiscal, já ganharam o ano de 18, vão ganhar o ano de 19 e podemos colocar mais 3, 4 anos de transição de alíquotas, subindo de 1 para 5, para 6 até, ou 10, chegando até a alíquota mediana que vai ser. E mantém o sistema velho, ok? Isso, bom, primeiro, tem que aprovar o texto constitucional. Aprovando o texto constitucional, as leis regulamentadoras, complementares e ordinárias, vai ter que ter uma lei do IVA, uma lei do seletivo, que cada dia mais o meu seletivo está perdendo força, ele está emagrecendo para o IVA. Isso. O imposto de renda e o CCL vai ter que ter uma outra lei, que aí vem essa discussão da progressividade e regressividade. No próprio projeto do IVA já tem 2 belíssimas alternativas. Uma, primeira, zerar o imposto de comida e remédio, isso, daria já de cara um ganho, para quem ganha R$2.000, de 20%,
né, de Aumento R$400. E acabar o imposto que vai, como o senhor disse, Qualquer tipo de regressivo, tributação. né? Não, diminui. Você não dá para terminar da noite para o dia, mas você vai fazendo ao longo dos anos. E uma segunda proposta que veio do Rio Grande do Sul e que o Chile e outros países estão utilizando, que tem muito IVA, fazer a devolução pela nota fiscal eletrônica pelo cadastro único social que foi criado nesses últimos anos, junto com o Bolsa. Como Então, funcionaria esse sistema, deputado? porque vai ser tudo eletrônico. Então, todas as compras, todas serão eletrônicas, um sistema único de nota fiscal, cobrança de destino. Então, as famílias de baixa renda cadastradas dentro do próprio imposto de renda ou do próprio cadastro social, que esses não estarão no imposto de renda, esses milhões de pessoas, teriam devolução online, entendeu? Teriam devolução, porque seria uma forma de diminuir a regressividade na própria base de consumo. Olha como abriu a cabeça minha e dos outros. Nós só estávamos no estanque, poderia diminuir a regressividade, aumentando o imposto de renda e diminuindo o imposto de consumo. Por quê? Por quê? Porque o pobre, que ganha 2 salários mínimos, paga 53,9% de impostos. O cara que ganha mais de 30 salários, 29%. Esta regressividade, o que é? O imposto, quando vai para o consumo, vai para o preço e quem consome mais, paga mais. Então, nós estamos organizando a estrutura tributária que vai dar competitividade para as empresas, de uma forma geral, micro, pequena, média e grande, porque hoje você tem o MEI, você tem o super simples, você tem o lucro presumido e o lucro real, e a sonegação, né? E os descaminhos. Então, nós vamos organizar, a estrutura vai ter uma estrutura tributária. O empresário não vai pôr a mão no dinheiro, acaba com o ato declaratório. Então, tem ganhos e ganhos fantásticos. Mas além desse modelo de gestão que ele é colocado, que eu ainda continuo insistindo, o Raul hoje está apresentando um modelo de gestão, fazendo o desenho da reforma. Eu coloco uma questão importante que não está consensuado, embora eu sei da posição do deputado Raul, é o imposto sobre circulação financeira, ou sobre movimentação financeira. É claro que com esse movimento que ele é feito, tudo via online, que não vai mexer com o dinheiro, automaticamente você vai reduzir muito a sonegação. Mas a sonegação, somado ao chamado gasto tributário, ainda é um grande problema que nós temos no país. O imposto sobre movimentação financeira seria uma grande alternativa. É um debate que nós já fazemos. Tem um caráter fiscalizatório. É claro, não importa o percentual. Não tem que ser a antiga CPMF, não tem que ser 0,36. O imposto sobre movimentação financeira de 0,01. Só o fato dele existir sobre a transação financeira, isso já implica aumentar a receita e reduzir muito a sonegação, na medida em que uma regra de 3 simples faz com que você perceba de onde está saindo esse dinheiro. Isso ajudaria muito, principalmente na lavagem de dinheiro, que vem do tráfico, da prostituição, do crime. Então, há muita coisa que pode ser feita criando-se o imposto sobre movimentação financeira. Esse é um debate que estava no projeto inicial, depois foi tirado dentro do debate da comissão, mas eu ainda continuo defendendo. E setores organizados, os sindicatos e associações dos servidores da Fazenda, tanto da Fazenda Federal como estadual, defendem isso. Acham que ajudaria muito a aumentar a arrecadação, porque quando você começou o programa, você ficou citando uma crise, a primeira crise que nós tivemos, que coloca em choque, por exemplo, a emenda constitucional 95, que eu faço críticas gigantescas a ela está sobre o risco em cima desse 0,46 que foi reduzido o preço do combustível. É um problema. Ao mesmo tempo... Tem que se tirar de outros setores básicos. Mas aí você vai parar a economia, porque como nós já estamos com o orçamento congelado do ano passado para cá, nos setores básicos, e vamos tirar, nós estamos falando de 10 bilhões de reais, já vamos tirar 10 bilhões de um orçamento congelado, portanto, esse orçamento foi feito há 3 anos atrás, você imagina o que vai sobrar para investir nesse país. O Estado, enquanto instrumento motivador de desenvolvimento e gerenciador e até impulsionador, vai reduzindo de um jeito que não vai sobrar nada. E como um país subdesenvolvido como o nosso consegue crescer contando só com o capital privado, nós não temos capital privado de tamanho suficiente para motivar os grandes investimentos. O Estado tem um papel fundamental. Sim. Então, é preciso, a reforma tributária atinge até isso. Ela atinge esse papel de fortalecimento do Estado, mas a gente precisa atingir problemas que dão um debate político gigantesco, né? Por exemplo, essa questão das isenções que nós chamamos, ou o gasto tributário. Né? O gasto tributário é uma fortuna. Né? Às vezes você fala em 284, só federal, bilhões. Né? 284 Quais seriam bilhões. os exemplos aí de gastos tributários para quem não... Isenção para setores. Por exemplo, temos aquela medida provisória que estamos discutindo agora, com o deputado Orlando Silva sendo o relator, que reonera a folha de pagamento. Pô,
quem recebeu a desoneração foram os 56 setores da indústria. Esse pessoal está pagando menos previdência do que o resto da economia. Ou seja, esse dinheiro da Previdência que era para vir para o orçamento do país, para a Previdência ou para outros investimentos, sobre ele, calcular o investimento sobre saúde, educação, sim, ele não vem para o orçamento. Esse cálculo que o deputado coloca é um cálculo previsto, porque não tem esse cálculo, nem a Receita Federal tem esse cálculo. Então, esse dinheiro está indo para 56 setores da economia, está ajudando esse setor da economia e o resto do Brasil fica a ver navios. Por exemplo, você reduz os tributos do combustível, do diesel nesse caso. Você abriu mão de impostos para um setor da economia. Quem vai pagar a vantagem que esse setor teve? Todo o conjunto da sociedade, na medida que vai ser tirado do orçamento e vai reonerar a folha de outros setores. Então, o gasto tributário, que é o nome técnico que se dá, é quando um ou outro setor da economia tem um monte de vantagem e você não consegue nem quantificar exatamente essa vantagem, que é o problema que nós temos hoje. Deputado Raul, junto com a sua resposta, uma outra pergunta. Existe uma preocupação de alguns setores, de alguns especialistas, de que o IVA, acabando com o PIS e COFINS, tire dinheiro também da Seguridade Social, especialmente da Previdência. Tem esse risco? Nenhum, zero. Até porque você tem o orçamento, o que tem o orçamento da Seguridade, saúde, assistência social e previdência estarão garantidos orçamentariamente. E qualquer dispositivo que precisar, nós colocamos lá, o equivalente, não tem nenhum problema. Já colocamos, porque a consultoria da casa é muito boa. Eles têm uma respeitabilidade, né, em todo o país. E estamos bem assessorados, todo mundo está acompanhando. Segundo, primeiro, voltando ao tema, o primeiro passo da reforma é a emenda constitucional. O segundo passo são as leis regulamentadoras, que precisa ter uma nova lei do imposto de renda, do IVA, do imposto seletivo, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, uma lei rigorosa para os crimes de sonegação e descaminho e desvio. E são 6, 7, 8 projetos. Então, simplifica, anuncia para o Brasil e todos que o projeto está caminhando para aprovação, muda toda a perspectiva do debate econômico da campanha política, cria um clima de otimismo para o novo governante, né? Aproveita esse momento de fraqueza extrema do governo federal, do Congresso Nacional, dos governos estaduais e municipais, o desânimo dos empresários, o desânimo dos trabalhadores. Então, criam um novo ânimo no país. A proposta nossa vai combater, né, principalmente, a renúncia fiscal, que somada à renúncia estadual, municipal e federal dá R$500 bilhão por ano, R$500 bilhão. Imagina isso no orçamento. A sonegação, segundo a PGFN, também chega próximo de R$500 bilhão. O contencioso judicial e administrativo dos impostos, empresa entra contra o governo estadual, municipal, federal e vice-versa, 2 trilhões, 1/3 do PIB, 3 trilhões de estoque de dívida ativa e um custo da burocracia desta máquina, que é um custo dos infernos de 60 bilhões por ano. Então, quando fizermos todo o complemento dessa legislação, o investidor nacional, as empresas brasileiras do mesmo ramo terão competitividade uma com a outra, né? E o Brasil vai ter competitividade com as empresas de outros países. Então, você tem um ganha-ganho. Quem ganha? O trabalhador, que vai ter uma empregabilidade maior, porque a empresa volta a ter competitividade, né? Os preços poderão e devem diminuir para o consumidor de baixa renda, principalmente. Então, você cria uma energia tão positiva. O que nós temos na mão? Nós temos 30 anos de discussão na Câmara. Desde a Constituição de 88, que comemora 30 anos agora, todas as discussões, eu participei de todas elas nesses 30 anos, né? Me lembro perfeitamente de cada detalhe, de cada ponto, e amadurecemos. Este é o melhor momento de discutir, nem que passe um pouco para o final do ano, não tem problema, desde que seja votado. Vamos romper as barreiras do impedimento? Com certeza. A Suprema Corte, o próprio governo, vai cair a ficha que tem que votar este ano. Deputados, 30 segundinhos para cada deputado para a gente encerrar, porque o nosso tempo está no fim também. Deputado Verri. Olha, eu só dizer uma coisa, eu
torço para que o otimismo do deputado Raul esteja correto. Torço, porque o Brasil precisa fazer esse debate. Não é um debate simples, tem um debate histórico de mais de 500 anos em cima disso e pode revolucionar o desenvolvimento brasileiro. Então, tomara que ele esteja certo e tomara que a gente possa vencer essas barreiras e votar esse ano. Caso não consigamos, que a gente comece o ano que vem, quem for reeleito, com os novos governantes, que assumam essa responsabilidade, que é um dever e é urgente para o povo brasileiro. Deputado Raul. Foco, força e fé em Deus. Tenho muita convicção que vai dar para fazer agora. Vamos trabalhar, né, porque já temos toda a discussão, todo o diagnóstico e sabemos onde queremos chegar. Então agora é união de força nacional, proposta suprapartidária de todos os partidos, de trabalhadores, de empresários, dos municípios, dos estados. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, todos unidos, líderes de todos os partidos, para essa grande discussão e votação nos próximos meses. Que Deus abençoe o Brasil. Obrigada, deputados. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma tributária com o relator da proposta, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB, e o deputado Enio Verri, do PT, os dois do Paraná. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.